eu vou detalhar aqui minuciosamente, eu queria, em preliminar de argumentação, dizer que eu fui comunicado pela primeira vez dessa audiência, desse processo, há cerca de 1 hora antes da audiência, que jamais aparecerá qualquer prova. Eu não fui intimado pessoalmente, nem por telefone, nem via e-mail, nem por qualquer outro meio. Então, uma violação gravíssima que será levada às instâncias judiciárias para a gente compreender o porquê que eu não fui intimado. Então, eu não pude estar presente no início. Liguei por Dr. Lucas por volta de meio-dia. Quando eu soube, colegas começaram a me ligar falando que a sessão aconteceria às 13 horas. Então, repito, eu não fui comunicado. E o que eu vou dizer agora também está gravado em vídeo. Eles começaram a me apalpar, a pegar no meu pênis. Ai, que delícia! E dizer, está gravado. Eles começaram a me apalpar, está gravado nos vídeos. Não há necessidade de crer nas minhas palavras. Eu tenho como disponibilizar. Silêncio, eu gostaria de pedir silêncio para eu poder continuar minha fala. Paralisar o meu tempo. Pode prosseguir, deputado André Janones. Ainda não tenho condições, presidente. Peço ao plenário. Eu peço ao plenário, líder sócio, o senhor como uma grande liderança aqui, que a gente se contenha. Deputado André Janones está no final da sua defesa. E aí, presidente, apesar do desrespeito de Vossa Excelência, eu vou continuar a minha fala e que na próxima vez o senhor seja um pouco mais respeitoso. Aí, presidente, isso é inadmissível, ele atacar o presidente. Você não vai atacar o presidente aqui não, Janones. O presidente merece o respeito, está sendo... Quem está sendo deselegante é o senhor. É você, o senhor tá falando aqui. Mas você, André Janones. Nós vamos tocar o rito do processo, o rito. Não estou entrando no mérito. Deputado André Janones, o senhor tem 5 minutos para concluir. Obrigado, deputado André Janones. Deputado, a minha função como presidente não é entrar no mérito, e sim no rito. E o senhor cita que o senhor não tinha ciência das notificações. Nós enviamos aqui 11 e-mails para o gabinete de Vossa Excelência desde sexta-feira. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. É uma honra estar aqui no Conselho de Ética, primeira vez que eu participo dessa reunião como membro. Senhor excelentíssimo relator, li com atenção o relatório de Vossa Excelência, concordo com todos os pontos, com exceção da punição prevista. Vossa Excelência fala em 3 meses, né? Concordo que Vossa Excelência tem que se ater aos atos que foram narrados aqui, mas nós não temos essa obrigação. Nós não temos a obrigação de votar somente convencidos pelos atos que foram praticados por André Janones na última sessão da Câmara dos Deputados. Nós temos a obrigação de zelar pela Câmara dos Deputados, pelos deputados federais, porque eu pergunto, quem de vocês aqui pode dizer com orgulho que é deputado federal igual a André Janones? Quem aqui tem coragem de defender André Janones? Vocês vão ver hoje alguns esquerdistas se posicionando, defendendo ele aqui no Conselho de Ética. Sabe quantos defenderam ele lá no plenário? 0. Ninguém foi ajudar o Janones quando ele estava sendo agredido pela direita. Mentira! Ele foi à frente do discurso do Nicolas para, como disse o Jordi, lacrar. Simplesmente para gravar um vídeo afrontoso. Um deputado que não está presente. Sabe quantos relatórios ele apresentou no ano de 2025? 0. Sabe quantos requerimentos de autoria dele? 5. Ou seja, um deputado que é pago pelo imposto do cidadão brasileiro que não faz nada. Não aparece na Câmara, não trabalha, não produz, vem aqui para gravar vídeo, né, afrontando o deputado Nicolas, que é do mesmo estado que ele. Nunca teve coragem de me afrontar, eu não sei por quê. Eu não faço ideia, mas Janones nunca teve coragem de me afrontar. Eu não sei. O comentário é com vocês. O ponto que nós temos que trazer aqui é que eu não sei por que ele ainda é deputado.
Eu juro pra vocês, réu confesso de rachadinha. Réu confesso. Porque para assinar o acordo de não persecução penal, um dos requisitos é justamente a confissão do crime. Ou seja, ele confessou que tirou dinheiro do salário do assessor para pagar contas particulares dele. Missão difícil a do advogado do André Janones aqui hoje. Admiro sua resiliência, doutor. Mas o senhor está aqui na função de advogado. Os outros deputados que vão tentar defender ele, eu quero ver defender ele por ele ter utilizado fotos nuas de uma ex para chantageá-la. Eu quero ver mulher defender o Janones. Eu quero ver deputado defender o Janones sabendo que ele é réu confesso de rachadinha. Esse cara tem que ser expurgado. Eu tenho vergonha de dizer que sou tão deputado federal quanto ele. É um absurdo. Um absurdo. Eu vou finalizar a minha fala, acho que até tomei tempo demais, mas eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte dessa comissão, agradecer Vossa Excelência pelo relatório, compreendo que Vossa Excelência diminuiu a pena, o pedido inicial era de 6 meses, Vossa Excelência diminuiu para 3. Agradeço o presidente pela oportunidade e os demais colegas. Eu acho que quem resolver defender o Janones hoje tem que colocar bem a mão na consciência e pensar se vale a pena defender esse tipo de gente. Meus amigos, hoje nós estamos aqui deliberando a suspensão de um deputado que rotineiramente vem causando tumultos, encrenca, que afronta todos os deputados, que desrespeita essa casa, e não é de agora. Foram inúmeras vezes que nós estamos vendo isso desde o seu primeiro mandato. O advogado disse aqui que não há nenhuma prova do que está sendo imputado a André Janones. Eu acho que ele não procurou direito nas redes sociais. Se ele fosse na minha rede social mesmo, iria ver um vídeo em que transcrevo aqui algumas das palavras que André Janones falou contra alguns dos deputados que estavam tentando tirá-lo para que ele parasse de atrapalhar o deputado Nicolas. Ele falou: vem, me bate, vem cá, machão, um com 90 anos de idade, com a boca fedendo, ali um nhonho. Então não são somente esses crimes que, inclusive, o relator imputou a ele como homofobia, que estão descritos no relatório. Tem crime de etarismo, discriminação se referindo ao peso das pessoas, ameaça, desrespeito. Inclusive, o advogado disse que ele estava fazendo o papel que todo deputado tem que fazer, de informar os seus eleitores. De ir lá fazer um vídeo, e todo mundo sabe que não é verdade. O que ele gosta é de lacrar, ele não estava querendo informar nada. Aliás, muito bem destacado aqui, ninguém nunca vê André Janones na Câmara dos Deputados. Eu tenho o desprazer de algumas vezes ver porque ele tem o gabinete em frente ao meu. Mas ele nunca está no plenário da Câmara dos Deputados. Eu não sei nem como que ele vota, porque ele não vai nem ao plenário para registrar presença. E quando vai, é para causar tumulto. E por quê? Porque dessa vez estava Nicolas Ferreira fazendo o seu discurso. Ele parece que ele tem uma paixão incubada pelo Nicolas. Aliás, incubada não. É explícita a paixão que ele tem por Nicolas Ferreira. E foi lá fazer o seu tumulto, gravações, e começou a chamar Nicolas de cadelinha, de diversos termos. É evidente que a bancada do PL foi ali para retirá-lo, porque ele estava atrapalhando o bom andamento da Câmara dos Deputados. Mas eu gostaria aqui de dizer para todos vocês que se nós estamos chegando nesse momento aqui hoje, é porque muita coisa já aconteceu e não houve justiça. Não houve justiça por parte da Justiça, não houve justiça por parte do Conselho de Ética. Em outras oportunidades, eu trago aqui algumas matérias de jornais que demonstram o desrespeito que esse cidadão tem com o parlamento e tem com os deputados e com pessoas comuns. André Janones diz que Michele Bolsonaro não é incomível. Comentário machista. Eu quero ver quem tem a cara de pau, deputada de esquerda, em defender André Janones, mesmo com todos esses ataques que ele faz, inclusive contra mulheres. Janones firma acordo e pagará 158 mil para encerrar a investigação de rachadinha. Inclusive,
foi absolvido aqui no Conselho de Ética com o parecer de Guilherme Boulos. Ex-funcionários de André Janones, aliado de Lula, acusam deputado de assédio moral. Em livro, Janones narra a atuação na campanha de Lula e admite o uso de fake news para desestabilizar Bolsonaro. Janones conta que criou fake news para ajudar a eleição de Lula. E se vocês forem no Twitter, vocês vão ver coisas assim absurdas. É um esgoto que transborda pelos dedos desse cara. Alguém explica como um bolsonarista pode acusar alguém de pedofilia e fechar os olhos para o fato de que o líder deles confessou ter ficado excitado, atraído por uma criança de 14 anos de idade. Uma mentira que esse cara propagou nas eleições e que foi aplaudida por muitos desses que nos atacam dizendo que nós propagamos fake news. Uma resposta que ele fez a Carlos Bolsonaro. Maldade é praticar pedofilia com uma criança de 13 anos, seu miliciano vagabundo. Vocês são a escória da humanidade, assassinos, ladrões e pedófilos. São o próprio diabo, vieram para matar, roubar e destruir. Eu estou trazendo isso aqui para mostrar a vocês que esse comportamento dele é rotineiro. Ele vem a todo momento atacando pessoas de uma forma muito afrontosa, desrespeitosa. E agora é o momento da colheita. E eu acho que é pouco demais, 3 meses. O deputado Sostini disse que o sonho dele era 6 meses. Não, o meu sonho é a cassação desse cidadão. E digo mais, deputado Fausto Santos Júnior, parabéns pelo seu relatório. Eu acredito que 3 meses vai ser uma medida pedagógica, mas eu acredito que esse cidadão ele tinha que fazer um exame toxicológico e um exame de sanidade mental, porque não é normal o comportamento que ele faz aqui na Câmara dos Deputados, na internet, e que envergonha o parlamento, que ele seja, a partir de hoje, suspenso. Obrigado. Eu acho que é algo esperado por milhões e milhões de pessoas no nosso país. Parabenizar o relator pela excelente relatoria, onde você conseguiu descrever exatamente o que aconteceu naquele dia, naquele momento, acima de qualquer dúvida, de qualquer questionamento. Bom, vamos lá. Como disse o meu colega que me antecedeu, realmente, essa comissão já começa sendo desrespeitada pela ausência da pessoa em questão. O fato dele não se prestar ao esforço de estar aqui hoje para se defender para mim, é uma espécie de confissão, uma admissão de culpa. Ele sabe que o que ele estaria defendendo aqui é simplesmente indefensável. E todos nós sabemos que para estar aqui se defendendo no Conselho de Ética, muitas vezes, por estarmos em um ambiente político, não é apenas um fato específico que gatilha isso. É muitas vezes uma culminação de vários fatos de comportamento histórico de uma pessoa aqui no nosso Congresso, aqui na Casa dos Deputados Federais. Isso é inegável. Há muitos casos onde uma pessoa, um deputado, pode se exceder, mas não necessariamente ele terá que se defender no Conselho de Ética, porque ou ele tem a honra de se desculpar, algo que eu mesmo, em momentos que eu me excedi, fiz questão de me desculpar publicamente, mas é uma questão de uma culminação de eventos, de comportamento, da opinião que essa pessoa vai cultivando ao entorno dela aqui na Câmara dos Deputados. Esse é um dos casos que nós estamos tratando hoje. No caso do André Janones, como disse o meu querido amigo Paulo Bilinski, ele é um deputado que envergonha essa casa. Isso é feito diariamente. Repito, todos nós somos passíveis de ocasionalmente nos excedermos. Eu mesmo já me excedi. A polarização aqui nessa casa acaba criando um ambiente muito instável, volúvel. Eu mesmo já me excedi. O Jordi também já se excedeu. Nosso líder Sóstenes já teve momentos onde nós nos excedemos, é ou não é? Mas temos a honra de depois admitirmos, pedir desculpas e muitas vezes conversar com a pessoa que se sentiu ofendida no sentido de apaziguar a situação para que tenhamos um ambiente agradável. Afinal de contas, aqui é como se fosse a nossa segunda casa. A questão do Janones é que ele ocasionalmente se posiciona e se porta como uma pessoa normal. É o inverso. Não é que ele ocasionalmente se excede. Ele ocasionalmente se posiciona, se porta como um ser humano normal. É por isso que ele evita conviver com qualquer um de nós. E é verdade, eu nunca vejo esse cidadão aqui. Mas não é isso que está na pauta. Como eu disse, nós estamos aqui julgando uma pessoa que já deveria ter sido retirada dessa casa. Nós temos um deputado federal que admitiu que cometeu crime de rachadinha.
E aí, para a ironia do destino, ele acusava todas as santas pessoas da oposição de cometer esse crime. Então, assim, só para a gente entender que o que está acontecendo aqui é correto, eu preparei um resumo breve, relator. Não vou tomar muito do seu tempo, mas vamos lá. Janones conta que criou fake news para ajudar a eleição do Lula. Eu pergunto para o senhor presidente, se algum membro da oposição admitisse isso aqui publicamente, seria cassado imediatamente. Admitiu para a imprensa que criou fake news para ajudar na eleição do Lula. André Janones confessa que manipulou a informação e que o método é eticamente duvidoso. Ele confessa que manipula informações para eleger o Lula e confessa que o é eticamente duvidoso. Se fosse o Jordi fazendo isso daqui, você pode ter a mais absoluta certeza, seria cassado. André Janones chamava auxiliares de desgraçados burros incompetentes. Vocês se lembram do áudio desse deputado em questão, chamando seus assessores e todo mundo que trabalhava para ele de desgraçados burros incompetentes? Pois é, foi quando saiu o áudio também, onde ele confessava a rachadinha. André Janones pagou 135 mil à empresa de assessor investigado na lavagem. Não teve busca e apreensão nem nada. A oposição, por muito menos, teve busca e apreensão por conta disso. André Janones diz que Michele Bolsonaro não é incomível. Imagine se fosse qualquer pessoa da direita falando uma coisa dessa. Aí vocês estão dizendo que ele não chamou o Nicolas chamou várias pessoas ali de termos que eu não quero nem repetir aqui, que são homofóbicos, né? Ele não faria isso. Foi você, Jordi? Foi o Hélio? Então, vamos lá. Bom, André Janones pede desculpas à comunidade LGBT. Janones pede desculpa à comunidade LGBT por xingar o Nicolas Ferreira de nomes que eu não vou repetir, deputado Chico Alencar. Mas não aconteceu nada com ele. André Janones xinga Débora dos Santos de desgraça. Uma mãe de 2 crianças que foi condenada por passar batom na estátua, ele vai na rede social dele e xinga essa mulher de desgraça. Pois ele defende o socialismo, vai para Cuba, vai lá, come em Cuba e na hora de pagar dá um piti, porque a conta era muito alta. Isso aqui eu só quis incrementar, só para a gente ver como uma pessoa é uma figura, né? Aí depois ele foi condenado a indenizar o Nicolas por fake news. Sabe por quê, meus colegas? Porque ele chamou o Nicolas de pedófilo. Pedófilo, foi condenado. Não sei se pagou ou não. Não sei se ele usou o dinheiro da rachadinha para pagar isso aqui. Inclusive, nessa mania dele de maltratar os seus assessores, eu já sinto pena do doutor advogado, caso ele também se tenha sido sujeito a esses xingamentos. Ninguém merece isso. Nicolas e Janones brigam na câmera. Você é um frouxo, dou na sua cara. Isso é o que ele falou e está gravado em vídeo. Ameaçou de dar um murro na cara do Nicolas Ferreira. Foi no dia que o Conselho de Ética fracassou em caçar um deputado confesso de um crime. Nós erramos aí, meus amigos. Nós erramos no dia que esse deputado não foi cassado, mesmo tendo admitido roubar dinheiro público. Teve sua OAB suspensa 4 vezes. Estamos com um deputado que está numa situação complicada. Ex-mulher acusa Janones de ameaçar divulgar fotos íntimas e justiça concede medida protetiva. É um cidadão que usou fotos íntimas de uma mulher prefeita da cidade dele para que ela fizesse o que ele queria. Tem cabimento isso aqui, deputado? Eu admiro o senhor. O senhor tem coerência no que o senhor fala. Tem coerência no que o senhor fala. Mas isso aqui é inadmissível em qualquer espectro da política. Depois ele fez um acordo com a PGR para devolver 131 mil por rachadinhas. Infelizmente, nesses 3 meses, eu não sei como é que ele vai fazer. Talvez vai ter que continuar com as rachadinhas para poder pagar a rachadinha. Olha o cúmulo que a gente chegou. E aqui, meus amigos, nós estamos diante de um deputado, que eu fico até feliz que ele tenha vindo, que na semana passada, estava no conselho, numa comissão, com uma camiseta escrito Congresso Inimigo do Povo. Congresso Inimigo do Povo. E nós estamos aqui para julgar se ele é digno ou não de continuar fazendo parte desse grupo que ele disse que é inimigo do povo. Então, como está a própria imagem para todo mundo ver, para quem não tenha dúvida,
Se realmente o Congresso é inimigo do povo, nada mais certo do que retirar esta pessoa do grupo que ele diz ser inimigo do povo. Porque não condiz. Não faz sentido você se defender e lutar com tanta força para fazer parte de um grupo que você fala que não presta, que é inimigo do povo. Então, meus colegas, só tem uma coisa errada no que está acontecendo aqui hoje. Só uma. Não deveriam ser 3 meses, relator. Não deveria ser 3 meses. Não deveria nem ser 6 meses. Nós estamos falando de, talvez, na história desse Congresso, o deputado que mais mereceu ser cassado. O deputado que envergonha a todos nós aqui nesse Congresso. E o Belensky estava certo. Vocês nunca vão ver um deputado falando, eu quero ser um deputado, um parlamentar como o Janones. Está aqui apenas para causar confusão, não apresenta projetos, não tem falas no plenário, nunca vai ao plenário, ele só vem aqui para poder fazer o videozinho dele lacrar, para ter aceitação nas redes sociais. Só para isso. Então eu acho que eu faço uma proposição, relator, se houver tempo ainda. Eu acredito que nós deveríamos, no mínimo, mudar para 6 meses. Em breve ele também será julgado aqui nesse mesmo conselho, como todos já sabem. Porque ele mentiu no conselho de ética, quando ele disse que não fez rachadinha. Porque se ele confessou na justiça que ele fez rachadinha, ele confessou. Então no dia que ele estava no conselho de ética, ele mentiu. E o que acontece quando um deputado mente no conselho de ética? É cassação. Obrigado a todos. Colegas deputados, primeiro manifestar aqui o meu profundo respeito a essa comissão e, em especial, ao deputado Fausto Santos, que elaborou o relatório. Antes de eu entrar no que ocorreu no dia, e eu vou detalhar aqui minuciosamente, eu queria, em preliminar de argumentação, dizer que eu fui comunicado pela primeira vez dessa audiência, desse processo, há cerca de 1 hora antes da audiência, e jamais aparecerá qualquer prova. Eu não fui intimado pessoalmente, nem por telefone, nem via e-mail, nem por qualquer outro meio. Então, uma violação gravíssima que será levada às instâncias judiciárias para a gente compreender o porquê que eu não fui intimado. Então, eu não pude estar presente no início. Liguei por Dr. Lucas por volta de 12:00, quando eu soube, colegas começaram a me ligar, falando que a sessão aconteceria às 13 horas. Então, repito, eu não fui comunicado. O princípio constitucional, que sobrepõe, inclusive, ao regimento, ao Código de Processo Civil e etc., do contraditório e ampla defesa, não foi respeitado. Então, fica até difícil de eu trazer a minha defesa aqui. Então, eu vou me limitar a citar o que ocorreu no dia. Todo mundo sabe, entre 16 e 20 horas tem a presença física no plenário. Eu estava lá e me postando o tempo todo nas minhas redes sociais contra a taxação de Donald Trump ao Brasil. Me levantei, fui lá, e aí quero aqui frisar mais uma coisa. Quando você está no plenário e fala, a sua fala não chega até a tribuna. É absolutamente impossível que a fala de algum deputado no plenário atrapalhe quem está usando a tribuna. Até porque, se atrapalhasse, a gente não conseguiria discursar, porque quando a gente está discursando, está todo mundo ali nas rodinhas conversando. Me levantei, peguei o meu celular, fui lá com o deputado Nicolas Ferreira de Fundo e disse o seguinte, exatamente isso aqui, o vídeo existe até hoje. Eu falei assim, olha ali, Donald Trump taxando o Brasil, ferrando com o povo brasileiro, e ainda tem gente que tem a coragem de usar a tribuna para defender. E aí eu pego um fone de ouvido e faço o seguinte gesto. Ainda bem que tem isso aqui, ó, fone de ouvido, para a gente não ouvir tanta besteira. Faço isso, não sou interrompido por ninguém, não sou abordado por ninguém, retorno para o meu lugar. Quando eu retorno para o meu lugar, eu olhei, eu não vou me lembrar o que, mas tinha um erro no vídeo, um erro técnico, não lembro se era de áudio, enfim. Voltei para refazer o vídeo. Quando eu voltei para refazer o vídeo, eu fui cercado por, inicialmente, 12 deputados do PL, depois somaram-se mais 8, então foram 20, e eles começaram a dizer, você não vai filmar o Nicolas, tudo eu tenho gravado. Eu disse, olha, é uma censura, não são vocês que defendem a liberdade de expressão? E eles repetiam, o Nicolas você não vai filmar. Começaram a me empurrar de corpo, como a deputada Maria do Rosário muito bem colocou, que aqui acontece sempre, e eu falei, vocês não vão me intimidar, eu vou gravar o vídeo, vocês não vão me impedir de ficar aqui. Eles começam, então, repito, tudo isso gravado.
não peço que ninguém acredite em mim, eu tenho vídeos. Aquele vídeo de 4 segundos que foi mostrado pelo advogado é só um trecho, é o mais forte, mas são vários vídeos. Eu tenho 8 minutos de gravação própria e já tenho 7 minutos de gravações que estão chegando para mim de pessoas que estavam no plenário. Eu começo a levar socos nas costas e no estômago. Sinceramente, sem nenhuma força, até esse momento nem encarei aquilo ali como agressão física, porque era uma coisa bem devagar, eu nem sentia se estava dando soco ou empurrando, acho que era uma coisa mais para intimidar. Até ainda estava tudo certo. Eles começam a me xingar, eu devolvo os xingamentos. Então, até ali, uma troca de ofensa que, infelizmente, acontece todos os dias no plenário. Não deveria acontecer, mas acontece. Então, eu chamei o Bolsonaro de bandido, eles chamavam Lula de ladrão, e assim foi a troca de ofensas. Quando, de repente, eu começo a levar chutes, aí sim não era de brincadeira. Chutes, senhor presidente, senhor relator, muito fortes, nas minhas pernas, pela frente e por trás. E até que em um determinado momento, como se não bastasse isso, repito aqui pela milésima vez, sublinhado, estão gravadas essas agressões físicas. Atenção à imprensa, ao Brasil, estão gravadas, não é para acreditar na palavra do André Janones. Existem vídeos onde eu fui agredido fisicamente. E o que eu vou dizer agora também está gravado em vídeo. Eles começaram a me apalpar, a pegar no meu pênis. E dizer, está gravado. Eles começaram a me apalpar, está gravado nos vídeos. Não há necessidade de crer nas minhas palavras. Eu tenho como disponibilizar. Silêncio, eu gostaria de pedir silêncio para eu poder continuar minha fala. Paralisar o meu tempo. Que podridão. Pode prosseguir, deputado André Janones. Ainda não tenho condições, presidente. Peço ao plenário. Eu peço ao plenário, líder sócio, o senhor como uma grande liderança aqui, que a gente se contenha. O deputado André Janones está no final da sua defesa. E aí, presidente, apesar do desrespeito de Vossa Excelência, eu vou continuar a minha fala e que na próxima vez o senhor seja um pouco mais respeitoso. Aí, presidente, isso é inadmissível, ele atacar o presidente. Você não vai atacar o presidente aqui não, Janones. O presidente merece o respeito, está sendo... Quem está sendo deselegante é o senhor. É você, o senhor tá falando aqui. Mas André Janones. Nós vamos colocar o rito do processo, o rito. Não estou entrando no mérito. Deputado André Janones, o senhor tem 5 minutos para concluir. Ok. E aí, presidente, só continuando a minha fala. Eu saí de lá, aí começaram a me acusar depois de que eu seria homofóbico. Não ser homofóbico não significa permitir que homens com orientações sexuais divergentes da minha me toquem nas minhas partes íntimas sem a minha autorização. Pois bem, saindo de lá, vou até a delegacia de Polícia Civil e presto uma queixa-crime. Até então, somente contra o deputado Cherini e o sargento Gonçalves, porque eram os únicos que tinham sido identificados nos vídeos que eu tinha até aquele momento. Quando foi no sábado, eu recebi um terceiro vídeo, que aí não foi gravado por mim, aonde é identificado um outro deputado também praticando a agressão física. E ontem, pela manhã, para minha surpresa, chegou mais um vídeo de um assessor do plenário, e aonde esse assessor mostra no vídeo claramente o deputado Cabo Gilberto me agredindo com um chute, uma joelhada pelas costas. Tudo isso, senhor presidente, comprovado através das imagens, através dos vídeos. Para finalizar, repetir aqui que existem mais vídeos, não são só os que foram mostrados aqui. Esses vídeos já estão na representação que nós levamos até a Comissão de Ética, através do meu partido, do Avante, até a Corregedoria, e na Polícia Civil a gente prestou a queixa-crime, eu fui encaminhado até o IML para fazer o corpo de delito relacionado às agressões na minha perna, e depois a gente encaminhou uma denúncia também ao Ministério Público Federal, ao STF e, nessa semana, na segunda-feira, no dia de ontem, à Corregedoria Parlamentar. Então, senhor presidente, até esse momento eu sabia só do processo que eu estava movendo e, repito, fui informado dessa audiência aqui hoje, há pouco mais de 2, 3 horas atrás, e por isso não consegui chegar a tempo. Uma última colocação, eu
por várias vezes, já me desculpei, inclusive com essa casa, senhor presidente. Inclusive, não tenho nenhum problema. Vou repetir aqui uma fala do presidente Hugo Mota, que também tem o meu profundo respeito. Ele disse no plenário, quando o deputado Gilvan fez o pedido de desculpas, ele usou as seguintes palavras: um pedido de desculpas engrandece o seu mandato. Ele usou essas palavras para dizer ao deputado Gilvan da Federal. E eu quero repetir essa fala aqui. Eu não teria nenhum problema, senhor presidente, senhor relator, em pedir desculpas, que fosse a Vossa Excelência, aos colegas deputados, mas eu precisaria entender qual foi a ofensa que eu proferi. Então, assim, eu não consigo compreender, e eu estou falando aqui, presidente, com toda a honestidade, eu não consigo compreender como é que alguém que é agredido fisicamente, verbalmente, passa por toda essa violência e simplesmente responde a uma agressão verbal sem devolver as agressões físicas. Como que eu posso me desculpar pelo quê? Então, eu não consegui entender, com todo respeito, de novo, deputado Fausto, eu não consegui compreender de verdade, sinceramente, do relatório de Vossa Excelência, do ponto de vista técnico, está muito bem feito realmente, mas eu não conseguia entender de forma objetiva qual foi a ofensa que eu dirigi à comunidade LGBT. O deputado Nicolas Ferreira, no dia 8 de março de 2023, ele usa a tribuna da Câmara dos Deputados, presidente, coloca uma peruca e se apresenta como deputada Nicole. Ele não usou a tribuna novamente para retirar. Então, ele se apresenta, até que ele use novamente, peça desculpas, ou fale que não é mais a Nicole, ele se apresenta como Nicole. Então, todas as vezes que eu me refiro a ele, em respeito à maneira como ele se identifica, eu sempre me refiro no gênero feminino. Então, eu sempre digo, a deputada Nicole, eu não falaria... Então, ele se apresenta como Nicole. Ele não pediu desculpas a... Presidente, com todo o respeito, eu fui ofendido, Vossa Excelência viu, em momento nenhum eu interrompi a fala de nenhum colega, com todas as ofensas que eu ouvi. Peço a gentileza dos nossos colegas, está terminando já sem manifestação. Senhor deputado André Janones, para concluir. Obrigado, presidente. Então, eu queria só dizer isso, mais uma vez, não vejo nenhuma ofensa. Eu me desculpo pela confusão com esse conselho, reitero o meu respeito à Vossa Excelência. Por isso, inclusive, presidente, eu só pedi respeito porque eu respeito o senhor. O senhor é uma pessoa que tem o meu respeito, o relator também não tem nenhum problema pessoal, então eu peço desculpa pela confusão. Agora, pelas minhas falas, eu não consigo sequer compreender o que eu falei. E me parece, relator, muito demasiado 90 dias de suspensão por alguém que devolve uma ofensa verbal após sofrer uma violência física. É isso, senhor presidente. Obrigado pelo tempo e pela atenção. Obrigado, deputado André Janones. Deputado, a minha função como presidente não é entrar no mérito, e sim o rito. E o senhor cita que o senhor não tinha ciência das notificações. Nós enviamos aqui 11 e-mails para o gabinete de Vossa Excelência desde sexta-feira.